Fala pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia da nossa live, 45 minutos que nós estaremos a partir de agora lendo a palavra de Deus. E eu quero te convidar para você vir comigo ler a Bíblia Sagrada. Estamos num propósito de leitura da Bíblia toda no ano de 2026. E quando nós paramos aqui para ler a Bíblia, nós dedicamos 45 minutos de leitura bíblica. Então, se você está por aí sem fazer nada, eu te convido a vir junto comigo para ler a Bíblia, para dedicar aí um tempo de leitura da Palavra de Deus. Amém? E espalhe isso para mais pessoas, converse com mais pessoas sobre isso, chame elas para ler a Bíblia, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. A leitura, ela não é simplesmente para falar que você leu a Bíblia, mas ela muda toda a sua história. Eu tenho certeza que ela vai mudar todo o seu pensamento acerca de Cristo, acerca do Evangelho e, lógico, acerca também de você mesmo, daquilo que Deus quer que você seja, porque Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, e eu tenho certeza que esse plano também é de pregar o Evangelho com absoluto conhecimento. Amém? Então vamos lá, como de costume, vamos fazer nossa oração, e em seguida eu já te convido aí para você abrir o livro de Atos e a gente começar a nossa leitura de hoje. Deus, obrigado por mais um dia que nós temos a oportunidade de ler a sua palavra. Te agradeço porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Fala conosco, fala aos nossos corações através da leitura de hoje, e que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que está assistindo aí, digita um amém aí. Deixa eu ver você participar junto comigo aí. Então, olha só. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Ontem eu falava sobre as viagens de Paulo, quando Paulo viaja para Jerusalém e quando ele é preso. E aí ele pede ali os soldados que estavam prendendo ele, Paulo pede para fazer ali um último discurso. Ele pede ali para se ele poderia falar ali de repente uma última palavra. Então no capítulo 22 e no capítulo 23, Paulo vai falar ali com a multidão que estava seguindo e dizendo: mata-o, mata-o. Então olha só, Atos capítulo 22. Envie essa live para mais alguém, aperta o coraçãozinho aí, digite amém, para que o Instagram possa entregar a live para mais pessoas. Na minha Bíblia, o título diz assim: o discurso de Paulo em sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio guardaram. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como a mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-me
de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Então Paulo está contando ali o que? A conversão dele. Olha só, versículo 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu então perguntei: quem és, Senhor? E respondeu-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Observe que as pessoas que estavam com Paulo, eles viram a luz, eles assustaram muito, porém eles não escutaram a voz de Jesus falando com Paulo nesse dia. Então perguntei: Senhor, o que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui guiado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi. Disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o teu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vai, enviar-te-ei para longe, aos gentios. Ouviram-no até esta palavra. Então levantaram a voz, dizendo: tira da terra tal homem, não convém que viva. Clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar. O comandante mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que assim clamavam contra ele. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: e vós, é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Então Paulo está ali conversando com o centurião, com o soldado. Ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao comandante, dizendo: o que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Então disse o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Paulo respondeu: mas eu o sou de nascimento. Imediatamente se apartaram dele os que o haviam de interrogar. E até o comandante teve temor, quando soube que Paulo era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Então trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Agora, capítulo 23. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência.
Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Os que estavam ali disseram: Ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? E respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Havendo ele dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Originou-se um grande clamor, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A celeuma avolumou-se tanto que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A conspiração dos judeus contra Paulo. Versículo 12. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição a não provarmos nada, até que mantemos a Paulo. Agora, pois, vós e o sinédrio, rogai ao comandante que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa da sua causa. Antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da cilada, entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Paulo chamou a si um dos centuriões e disse: Leva este jovem ao comandante, ele tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, levou-o ao comandante e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? Disse ele: Os judeus combinaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao sinédrio, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe armaram ciladas, os quais juraram sob pena de maldição não comerem nem beberem até que o tenham morto. Agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Versículo 23. Chamando 2 centuriões, disse-lhes: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E mandou que aparelhassem cavalgaduras para que Paulo montasse, a fim de o levarem com segurança ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta que dizia: Cláudio Lísias, a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a
ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, ao saber que era romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo enviei a ti, ordenando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, levaram-no de noite a Antípatride. No dia seguinte, deixando aos de cavalaria o irem com ele, voltaram à fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e lhe apresentou Paulo. O governador, tendo lido a carta, perguntou ele de que província ele era. Sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Que história, hein? Que história é essa de Paulo, hein? O capítulo 23 é fantástico. Quando Paulo está prestes a ser morto, e ele então é enviado para Cesareia, para o governador Félix, para estar ouvindo ele ali. E o Senhor aparece para ele de novo, dizendo, no versículo 11, Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. É muito lindo o testemunho de Paulo, é muito lindo. Mas vamos continuar amanhã. Hoje foi Atos capítulo 22, capítulo 23. Amanhã a gente continua em Atos capítulo 24 e 25. E às vezes a gente lê o 26 amanhã. Mas hoje só foi Atos 22 e 23. Agora corre lá para Levítico. A gente está terminando o Levítico. Levítico hoje é o 26 e o 27. Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 26. Na verdade, a gente termina hoje. Hoje é os últimos 2 capítulos de Levítico. Levítico, capítulo 26. Abriu aí? Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua. Nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-nos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. Gente, olha que incrível. Nessa época aqui, o Senhor falava com as pessoas, com o povo dele, através de Moisés. E o Senhor queria proteger o povo. Então, em Levítico 26, é como se fosse uma recompensa pela obediência, porque ao final você vai ver aqui, quando nós estivermos lendo aqui o capítulo 26, do meio para frente, vai falar sobre o castigo da desobediência. Então, quando a gente lê aqui no versículo 3 e 4, vou até marcar aqui, se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Ou seja, no tempo de Deus o Senhor iria mandar a chuva para que houvesse a colheita na terra. E a terra dará o seu produto, ou seja, o que eles tivessem plantado, se eles tivessem obedecido, eles iriam colher frutos daquela chuva que Deus iria mandar. E as árvores do campo, o seu fruto. Então, é por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio que se nós obedecermos o Senhor nosso Deus e guardardes os mandamentos,
as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Isso aqui é profundo, isso aqui não é só para o Velho Testamento, que está descrito aqui em Levítico, depois em Deuteronômio, isso aqui é para a nossa vida toda. A obediência a Deus gera recompensa. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos, ou seja, para cima, andar de altivez, olhando para frente. Porque antes no Egito o povo voltava cabisbaixo, como escravo, com o jugo em cima, só trabalhando. Então Deus liberta o povo para fazer com que eles possam andar eretos, reto, para cima, olhando para frente. Agora, o castigo da desobediência, versículo 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízes, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o temor, a tísica e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. O que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Forte, né? Quebrarei a soberba da vossa força, e vos lançarei os céus como de ferro, e a terra como de bronze. Debalde se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu fruto, nem as árvores darão o seu fruto. Se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. É por isso que nós não podemos pecar. Olha só, por conta dos vossos pecados, as nossas aflições, elas são multiplicadas. Enviareis animais selvagens contra vós, os quais vos desfilharão, acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a tão pouco que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com essas coisas vos corrigirdes e volverdes a mim, mas continuardes a hostilizar-me, eu mesmo vos serei contrário, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Darei contra vós a espada, que vingará a quebra da minha aliança, quando vos ajuntardes nas vossas cidades. Enviarei a peste contra vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo, quando eu cortar o suprimento do vosso pão,
10 mulheres assarão o pão num só forno, e ser-vos-á distribuído por peso. Comê-los eis, mas não vos fartareis. Se ainda com tudo isto não me ouvirdes e continuardes a hostilizar-me, então eu vos serei contrário em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 29. Comerei a carne dos vossos filhos e das vossas filhas, destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses e vos abominarei. Converterei as vossas cidades em deserto, assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso cheiro suave. Observe que para a desobediência é muito mais uma lista extensa do que para a obediência. Versículo 32. E o Senhor continua dizendo, versículo 32, Levítico 26, versículo 32. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos de vós que restarem nas terras dos seus inimigos, eu lhes meterei no coração tal pavor, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que de vós restarem nas terras dos seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades. Também por causa das iniquidades de seus pais serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, pois a terra abandonada por eles folgará nos seus sábados, enquanto estiver assolada sem eles. Tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Aleluia! Agora, o último capítulo de Levítico, é a gente encerrando mais um livro para a honra e glória do Senhor. Capítulo 27 do livro de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer um voto
de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos e acima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se aquele que fez o voto for demasiado pobre para pagar a sua avaliação, então apresentará a pessoa diante do sacerdote, para que este a avalie, segundo os recursos do que fez o voto. O sacerdote a avaliará. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, substituindo um bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Se, porém, de algum modo um animal for trocado por outro, serão ambos santos. Se for animal imundo dos que não se oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, que o avaliará, seja bom ou seja ruim. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se de algum modo o resgatar, então acrescentará a tua avaliação a 5ª parte do seu valor. Se alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja ruim. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Se aquele que a dedicou quiser resgatar a sua casa, acrescentará a avaliação a 5ª parte do seu valor e será dele. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, segundo a tua avaliação ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a avaliação a 5ª parte do seu valor, e será seu. Se, porém, não o resgatar, ou se o vender a outra pessoa, o campo nunca mais se resgatará. Quando o campo sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo dedicado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua possessão, o sacerdote lhe calculará o preço até o ano do jubileu, e aquele que o dedicou pagará o seu valor no mesmo dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo voltará àquele que o vendeu, aquele que tem a posse do campo. Toda avaliação será feita em ciclos do santuário. O ciclo será de 20 geras, mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, sobre a qual acrescentará a 5ª parte do seu valor. Se ele não for resgatado, será vendido segundo a avaliação. Todavia, nada do que alguém dedicar ao Senhor, de tudo que possui, seja homem ou animal
ou campo da sua possessão se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada. Certamente será morta. Todos os dízimos do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua quinta parte. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés, no Monte Sinai, para os filhos de Israel. Glória a Deus! Glória a Deus! Então encerramos aqui agora o livro de Levítico, onde nós lemos capítulo 26, capítulo 27 de Levítico. Muito feliz, estou muito feliz com mais um livro que a gente encerra. Agora vamos para Provérbios, né? Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Vamos encerrar nossa leitura de hoje aqui no capítulo 13, 14 e se der tempo a gente vai ler o 15 também. Por que se der tempo? Tem que ver se vai dar os 45 minutos. Capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Isso é forte, né, gente? A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Das soberbas só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita ao mandamento será recompensado. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. O mau mensageiro cai em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A abundância de mantimento
pode haver na lavoura do pobre, mas a injustiça a dissipa. O que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama a seu tempo o disciplina. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Aquele versículo que a gente fala da vara é esse aqui, ó. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem retém a vara, ou seja, quem esconde, quem não usa, a Bíblia diz que odeia a seu filho. Mas o que ama a seu tempo, ou seja, enquanto o tempo for propício para disciplina, a Bíblia diz que o que ama a seu tempo o disciplina. Por quê? Porque vai chegar um tempo que não dá mais, né? Não dá mais para usar vara, não dá mais para disciplinar, mas nesse tempo, se você o ama, você precisa disciplinar. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te da presa do homem insensato, pois nele não acharás palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles condiz à morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que facilmente se ira faz doidices, e o homem de maus desígnios é odiado. Esse capítulo 13 e 14 de Provérbios é para machucar, né? Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes são coroados de conhecimento. Gente, os prudentes são coroados de conhecimento. Olha isso aqui. Os maus se inclinarão na presença dos bons, e os ímpios nas portas dos justos. O pobre é odiado até pelos seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Não erram os que praticam o mal? Ele está perguntando. Não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a estultícia dos tolos só gera estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se esboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para desviar o homem dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de
ânimo precipitado demonstra loucura. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Gente, isso aqui para mim já basta, né? Capítulo 14, versículo 32. Mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Precisa dizer mais alguma coisa? No coração do prudente repousa a sabedoria, mas no coração dos tolos não é conhecida. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem deleite no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. É isso. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia que nós lemos a palavra. Eu agradeço todos vocês. Obrigado, Karine, minha mana Camila, meu irmão Evandro está aqui, a Judenária Bezerra também. Que bênção ter vocês aqui comigo nesse finalzinho de live. Obrigado, meu Deus, por mais um dia onde nós lemos a Tua palavra. Eu te peço para que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar para guardar essa palavra, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, mas para ser também cheios, como diz aqui no versículo 33, cheios de conhecimento, para que a sabedoria possa repousar sobre nós. No coração do prudente repousa a sabedoria. Que possamos ser prudentes, não sermos como um tolo que não guarda o conhecimento. Abençoa a cada um que está aqui, que participou dessa live, que está lendo a Bíblia. Guarda a casa, guarda a família, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um dia de live. 45 minutos, gente, 45 minutos, Hoje, 45 minutos. O que nós lemos hoje? Hoje nós lemos Atos capítulo 22 e 23. Lemos Levítico 26 e 27. E lemos Provérbios 13 e 14. E hoje são 54 dias lendo a Bíblia em 2026. E já lemos muita coisa. Mateus, Marcos, Lucas, João. Estamos quase acabando Atos. Já lemos Gênesis, Êxodo. Encerramos hoje Levítico. Já lemos o livro de Salmos. Estamos na metade de Provérbios. Então, assim, é só parar, dedicar o tempo, investir o tempo na leitura da Bíblia que a gente consegue ler. Deus abençoe vocês e até amanhã.